chegar, o amor está no ar. Tradição que a gente sente, vem você também comemorar. Cestas de Natal São Cristóvão, há 50 anos, um símbolo de Natal. O Natal vai chegar, vem você também comemorar. É tempo de festa, de luz e magia, a felicidade contagia. Vem com a gente, atenção pessoal, que chegou o Natal em Natal. Vem pra festa, Natal, vem pra festa. A cultura tem seu espaço e a arte também. No teatro, na dança, só falta você. Vem, 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 vem. Vem pra festa, Natal, vem pra festa. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Nós vamos falar sobre o mercado da construção civil, vamos falar sobre desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, economia e outros temas. Nosso convidado é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Norte, Arnaldo Gaspar Júnior. Boa tarde, Arnaldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui de novo. Arnaldo, fala pra gente, estamos chegando ao final de mais um ano. Qual o balanço que o senhor faz à frente do sindicato, tanto no que diz respeito à atuação do sindicato, quanto ao ano de 2014, né, que está chegando ao fim? Olha, em relação ao sindicato, Alex, eu fico muito feliz. Eu terminei esse primeiro mandato de 4 anos. Nós fomos reeleitos posso dizer por aclamação, porque fui candidato único, nossa chapa foi chapa única. Então isso me deixou muito feliz, porque é um reconhecimento do trabalho que nós fizemos ao longo desses 4 anos no sindicato, aproximando o sindicato da sociedade, participando das grandes questões, dando sugestões aos nossos governantes, como foi o caso do Bandeira Azul, infelizmente esquecido, para a Praia de Ponta Negra, como foi o caso do patrocínio do Instituto de Desenvolvimento da Educação, a criação do IVV, que é o nosso Índice de Velocidade de Vendas, que nós divulgamos de forma totalmente transparente para a sociedade, e isso faz com que nós tenhamos uma radiografia exata do que está acontecendo na economia da nossa cidade e do nosso estado. Bom, do ponto de vista da economia, do que aconteceu nesse 2014 no nosso setor, eu gostaria de estar mais feliz. Não foi um ano tão auspicioso como nós gostaríamos que fosse. A própria crise do país refletiu muito duramente no nosso setor, mas o lado bom é que nossas vendas no mercado imobiliário elas continuam estáveis, embora à custa de bastante promoções, de bastante descontos. Isso é bom para o consumidor, volto a dizer, é uma hora excelente para se comprar um imóvel, mas para as empresas isso esse não é o melhor dos mundos. Então, no setor de obras públicas, nós também estamos bastante sofridos. O meu setor está vindo agora, hoje, completa-se 110 dias que nós estamos sem receber recursos do governo federal, das obras do PAC, DENIT, PAC, Ministério das Cidades, PAC, Ministério da Integração, Minha Casa Minha Vida. Nós estamos todos sem receber dinheiro. Alguns há 110 dias, o Minha Casa Minha Vida é um pouco menos, mas é o segmento onde nós temos empresas menores, e isso afeta bastante e coloca uma nuvem bastante negra, pesada, em cima do nosso setor nesse final de ano.
Não é uma notícia positiva, obviamente, porque o setor da construção civil, de certa forma, é um termômetro do nível de desenvolvimento econômico e do nível de aquecimento da economia. Em que pese essas notícias, Arnaldo, Gaspar, como é que está a perspectiva do setor para 2015? Olha, Alex, eu sou um otimista. Eu acho que nós passamos por uma eleição bastante disputada, bastante difícil, e que, se o governo federal fizer uma leitura correta do que aconteceu nessa eleição, vai, com certeza, fazer uma correção de rumos. É óbvio que o resultado da eleição mostrou que não pode ser mais do mesmo. Né? Muito mais da metade do país está pedindo mudanças. Não significa, e até porque a presidenta foi reeleita, que sejam mudanças radicais, mas pequenas correções de rumo. E eu acredito que isso vai ser feito. Entre elas, o principal, você não pode distribuir aquilo que não foi criado. E eu não estou falando em não distribuir ou em cortar programas sociais. Não, os programas sociais representam muito pouco em percentual do PIB e eles devem ser mantidos. Mas nós temos que trazer, por exemplo, a questão do câmbio para um patamar mais realista. Né? Não é possível nós continuarmos tendo um déficit na conta de turismo. Que déficit é esse? Quanto o turista brasileiro gasta lá fora e quanto o turista de fora gasta aqui dentro? Da ordem de 18 bilhões de reais ao ano. Isso é transferência líquida de riqueza do Brasil para o exterior. Né? O turista brasileiro hoje sai para comprar lá fora. E isso, entre outras coisas, é causado pela questão do dólar. E o Brasil tem condições de reverter isso aí? E o Brasil, na minha opinião, tem condições de reverter isso fazendo uma política econômica responsável. Volto a dizer, sem mexer no social. Mas você que está nos assistindo, você que lida com o seu orçamento, você sabe que não pode gastar mais do que ganha. Você tem um orçamento a ser cumprido. E dentro desse orçamento você tem que ter as suas prioridades. Você não pode atender a todas as demandas que você tem no seu orçamento na sua casa. Você pode atender, eventualmente, as suas prioridades ou, eventualmente, você pode se financiar para atender uma demanda imprescindível, momentânea, uma doença, um internamento. Mas você sabe que você não pode se financiar sempre. E é isso que vinha acontecendo no governo federal. E eu acho que, com a indicação do ministro Levi, nós vamos colocar a casa em ordem. Num primeiro momento, isso vai ser ruim. A economia, eu acho que vai ter um freio. Mas, com a casa em ordem, nós vamos poder continuar crescendo e fazendo o principal, que é reduzindo essa desigualdade social e tornando o nosso país um país mais inclusivo socialmente. O senhor falou agora no Levi, o que o senhor achou da nova equipe econômica do governo da presidenta Dilma Rousseff, inclusive tida como ortodoxa, da escola de Chicago, inclusive associada ao PSDB, ao Aécio Neves, ao governo tucano, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. De uma forma geral, sua expectativa em relação a essa equipe? É a melhor possível. Eu não entro muito nessa questão da política. Eu acho que é uma equipe econômica que vai, sinalizou, trabalhar com clareza, dizendo, e já disse, o que vai fazer, tem credibilidade para cumprir o que disse que ia fazer. E essa questão da ortodoxia ou heterodoxia, eu queria traduzir para o nosso telespectador dizendo o seguinte: ortodoxia é você gastar o que você tem, sem criatividades outras, sem inventar. Você gastar o que você arrecada, isso é ortodoxia. Então, assim, você é ortodoxo na sua casa, então queira que quem esteja gerindo o país também seja ortodoxo. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre é um assunto recorrente por estar na mídia nacional. O senhor é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil e o que nós estamos, o Brasil e o mundo assistindo,
são essas denúncias de corrupção, desvio de recursos bilionários, sobretudo da Petrobras, o chamado Petrolão, e a prisão de presidentes das principais empreiteiras do país, né? Como atuante no mercado da construção civil, como é que o senhor vê tudo isso que está acontecendo envolvendo essas empreiteiras? Alex, eu vejo exatamente com os mesmos olhos e com o mesmo sentimento que o cidadão, que você vê como jornalista, que o cidadão do outro lado que está nos assistindo vê. Com muito pesar e com muita vontade que tudo isso seja apurado. Com muita vontade que nós realmente estejamos chegando num ponto onde você não vai ser punido apenas por você não ter dinheiro. Ou seja, errou, tem que ser punido. E espero que haja o desdobramento, né? Que essas prisões não fiquem só nos empresários, porque se tem o lado empresarial, com certeza tem o lado de quem estava gerindo, com certeza tem o lado de quem indicou essas pessoas para fazer isso. Então eu vejo com a mesma indignação. E é bom a gente pontuar para quem está nos assistindo, Alex, o que acontece no Brasil hoje em obras públicas. Hoje, praticamente todas as obras públicas no Brasil são balizadas, as concorrências são feitas em cima de duas tabelas. A tabela do SICRO, que é a tabela do DENIT, e a tabela do SINAP, que é gerida pela Caixa Econômica Federal. E praticamente no DENIT, ou em todas essas obras que eu disse que está tendo atraso aí de 110 dias de pagamento, Minha Casa Minha Vida, você não tem essas grandes empreiteiras. Eu li no Valor Econômico um executivo delas dizendo que elas não entravam nesses órgãos, DENIT, as companhias de saneamento dos estados, as prefeituras, porque isso eram obras de commodity. Ora, elas estavam num setor onde não eram submetidas a 8666, não eram submetidas nem ao malfadado RDC, que não se iludam, foi criação delas, dessas grandes empresas, para não se submeterem a essas tabelas, para não se submeterem a esta transparência que a 8666 dava. E essas empresas foram para esse nicho de mercado. Basta dizer que uma delas, por exemplo, aqui no estado mesmo, ela abandonou a estrada de pipa, ela abandonou os acessos ao aeroporto e ela abandonou a Prudente de Moraes. Uma só. Uma dessas empreiteiras citadas. Né? Por quê? Porque aqui não tinha rentabilidade, aqui eram preços SICRO, SINAP, elas iam enfrentar tudo isso que nós enfrentamos, obras licitadas com projetos deficientes, isso também é verdade. Isso, aliás, é uma coisa que a sociedade tem que se bater, Alex. E eu venho dizendo em toda entrevista, nós só vamos ter transparência em obras públicas no Brasil quando nós acabarmos com essa vontade de fazer mágicas, como é o RDC, por exemplo. Nós temos que ter obra pública só ser licitada com projeto executivo e uma planilha orçamentária feita a partir desse projeto executivo e com a RT, a anotação de responsabilidade técnica, junto ao CREA, de um profissional, tanto do projetista quanto do orçamentista nessa planilha. E aí nós vamos sim ter um novo horizonte de obras públicas no Brasil. Frisando que RDC é regime diferenciado de contratação. Arnaldo, para finalizar, nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. Novo governo do Rio Grande do Norte, a partir de janeiro, Robson Faria, qual a expectativa do setor em relação a esse novo governo? Alex, muito boa. Eu desejo aqui ao governador Robson bastante sucesso, que ele consiga fazer uma discussão realmente em cima do orçamento do Estado. Porque eu creio, Alex, que o governador só terá sucesso, ele como qualquer outro que fosse, se deixar de ser um mero pagador de folha de pagamento. E eu sei o quanto isso é difícil, porque na minha empresa, se eu não tenho receita, eu ajusto o meu pessoal para que a receita cubra o meu pessoal. E no Estado, a gente sabe que o governador não pode fazer isso. Primeiro, porque existem os direitos adquiridos
e segundo, porque o servidor tem estabilidade. E eu não estou dizendo que se deva demitir servidor, longe disso. Mas precisa-se haver uma discussão, porque senão o governador vai ser sempre apenas um gerenciador de folha de pagamento. E é preciso que os outros poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, TJ e o Ministério Público, entendam que eles são partícipes disso. E o governador, cabe a ele trazer essas questões para a população, mostrar à população que ele, hoje, é apenas um administrador de folha de pagamento. E isso é muito pouco. E desejo que o governo Robson acelere os trâmites burocráticos para que, quando nós formos dar entrada nos nossos projetos, nos nossos licenciamentos, isso seja respondido de forma célere. Eu queria lembrar o que disse Eduardo Janete, aqui, quando o Sinduscon trouxe ele para uma palestra, ele falando de um possível governo Marina. Ele dizia o seguinte: o que importa para o empresário não é o tamanho da barreira que, por exemplo, um órgão como o IDEMA vai criar. Isso não importa. A barreira seja do tamanho que for, que a sociedade já definiu no Código Florestal. O que nós queremos é que as respostas sejam céleres. Pode, não pode. E depois que pode, que não passa a não poder. Porque é o que tem acontecido no Estado. Você tem uma demora absurda na resposta das questões ambientais e depois que você tem o ok, que você começa o seu investimento, depois não pode, porque não era o IDEMA que devia licenciar, era o IBAMA, ou era a CEMURB, ou o técnico do IDEMA licenciou errado. Isso é que não pode. Isso cria uma insegurança jurídica que afasta o empresário e afasta o investimento do nosso Estado. Então, governador Robson, lhe desejo muito boa sorte, uma missão dificílima, mas que o senhor sempre disse que estava preparado e lutou como ninguém para assumir esse cargo. Então, que venha com muita garra, com muita luta e traga o que nós esperamos: celeridade, respeito aos contratos, para que nós possamos ter desenvolvimento e, com os frutos desse desenvolvimento, o senhor possa fazer a inclusão social que nosso Estado tanto necessita. Ok, vamos aguardar então o novo governo a assumir em janeiro. Muito obrigado por sua participação aqui hoje. Obrigado, Alex. Feliz Natal para todos e um feliz Ano Novo para todos os norte-riograndenses. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Nas segundas, a partir das 21h30, você assiste o programa Espaço Cidadão. É tempo de festa, de luz e magia, a felicidade contagia. Vem com a gente, atenção pessoal, que chegou o Natal em Natal. Vem pra festa, Natal, vem pra festa. A cultura tem seu espaço e a arte também. No teatro, na dança, só falta você. Vem, 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 vem. Vem pra festa, Natal, vem pra festa. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. O Natal vai chegar, o amor está no ar. Tradição que a gente sente, vem você também comemorar. Cestas de Natal São Cristóvão, há 50 anos, um símbolo de Natal. O Natal vai chegar, vem você também comemorar.